Olá, eu sou o professor Marconi, sejam bem-vindos à nossa primeira aula. Nós vamos tratar nessa nossa aula de hoje da unidade temática Números, conforme a descrição da BNCC, e o nosso primeiro assunto será o sistema de numeração decimal. Como eu já havia dito no vídeo de apresentação, nós vamos fazer uma progressão dos nossos assuntos, do desenvolvimento do nosso raciocínio, partindo das habilidades associadas ao terceiro ano, avançando para as habilidades vinculadas ao quarto, até chegarmos no quinto ano do ensino fundamental. Lembrando que estamos falando do ensino fundamental, anos iniciais. Então, com respeito às habilidades vinculadas ao terceiro ano, nós temos habilidades que tratam da leitura, escrita e comparação de números naturais, bem como da compreensão do funcionamento do nosso sistema. E aí nós vamos passar pelo agrupamento dos números nas diversas ordens e nas classes. Então, em resumo, esses vão ser os tópicos que nós vamos abordar. Eu vou partir de um exemplo para que nós possamos iniciar o nosso raciocínio. Então, vamos inicialmente buscar a comparação dos seguintes números naturais: 5.137 e 4.248. O que significa comparar? No universo da matemática, com respeito especificamente aos números, comparar significa dizer se os números são iguais ou se um é maior do que o outro. É importante ressaltar que, assim como a habilidade descrita na BNCC prevê, a escrita do número é importante para nós também. Você vai perceber que o seu desenvolvimento da matemática passa invariavelmente pelo seu desenvolvimento no campo da língua portuguesa, porque essas duas áreas caminham em conjunto. Quanto mais matemática você estudar, melhor você vai se tornar na área do português, e vice-versa. Quanto melhor você compreender a nossa língua, as regras gramaticais, a produção de texto, quanto maior for sua clareza de raciocínio, mais facilidade você vai ter em matemática. Eu vou chamar a atenção aqui para o seguinte fato: talvez eu utilize alguns termos, algumas palavras, a princípio desconhecidas para você. Eu vou tentar explicar a ideia geral de cada uma delas no contexto em que serão apresentadas, mas eu também gostaria de convidá-lo à pesquisa. Sempre que surgir na minha fala alguma palavra que talvez você tenha alguma dúvida, recorra ao dicionário, busque o significado. Se ainda assim você não estiver compreendendo por completo, troque uma ideia com seu pai, com a sua mãe, com um colega, para que você possa amadurecer o conceito daquela nova palavra. Como nós estamos falando de comparação, eu destaco uma propriedade dos números que se chama tricotomia. Que propriedade é essa? Essa propriedade diz que sempre que nós temos dois números, é possível compará-los e nós vamos ter que chegar a um dos três resultados possíveis. Vou chamar o primeiro número de número 1 e o segundo número de número 2. Se eu estiver comparando esses dois números, por exemplo, esse aqui poderia ser o nosso número 1 e esse aqui o nosso número 2. O que deve acontecer na comparação entre eles? Ou 1 é igual ao 2, ou 1 é maior que o 2, ou 1 é menor do que o 2. Então não existe outra possibilidade quando estivermos tratando de comparação entre esses números. Então, inicialmente, nós estamos buscando esta resposta. Dados esses dois números, eles são iguais ou tem um maior que o outro? E no caso de ter um maior que o outro, quem é o número maior e quem é o número menor? Ok? É isso que nós vamos buscar trabalhar. Bom, talvez você já saiba essa resposta, Você já está olhando para esses dois números e você já consegue fazer essa avaliação e perceber qual deles é maior que o outro ou se eles são iguais. Então eu vou escrever a resposta aqui primeiro e depois vou desenvolver o raciocínio para nós compreendermos como que a gente chega nesse resultado. Então, como você talvez já tenha percebido, 5.137 é maior do que 4.248. E aí nesse ponto aqui, eu vou chamar a atenção para
esse sinal que eu estou utilizando aqui. Não sei se você já conhece esse sinal. Esse sinal significa maior que ou maior do que. São as duas maneiras como nós podemos expressar este sinal aqui através da nossa língua portuguesa. Então, como que a gente lê essa sentença matemática aqui? 5.137 é maior que 4.248. Nós poderíamos também apresentar o resultado da comparação entre esses dois números escrevendo de outra maneira. Poderíamos escrever 4.248, este outro sinal aqui, que vai ter associação com essas mesmas ideias, e o número 5.137. Bom, esse sinal significa menor que ou menor do que. Então, no resultado da comparação desses dois números, tanto podemos dizer que o 5.137 é maior que o 4.248, quanto que o 4.248 é menor que o 5.137. Então, a apresentação do resultado disso através de uma sentença matemática. Se você observou esses dois números e não conseguiu realizar essa comparação, vamos entender o porquê que um número é maior do que o outro. E aí nós vamos começar a entrar nas propriedades do nosso sistema de numeração decimal e das estratégias que a gente deve utilizar para realizar a comparação de dois números. Bom, nós temos no nosso sistema de numeração decimal, como o próprio nome já nos induz a compreender e a concluir, uma separação dos números em algumas ordens. E nestas ordens a gente só pode ter até no máximo a quantidade de 9 daquela ordem referida ali. O que eu quero dizer com isso? Bom, os nossos números eles estão divididos em... Eu vou tratar aqui apenas das 6 ordens iniciais, porque nós não vamos, no âmbito do nosso estudo, avançar além dessa análise. Então eu vou tratar das 6 primeiras ordens, que são as seguintes. Eu tenho aqui a ordem das unidades, aqui a ordem das dezenas, ordem das centenas, aqui unidades de milhar, dezenas de milhar e centenas de milhar. E aí é nessa estrutura que nós vamos escrever cada um dos nossos números que estamos querendo comparar. Então, o nosso primeiro número, 5.137. Então, nós temos aqui o número 5 ocupando a ordem das unidades de milhar, o número 1 ocupando a ordem das centenas, o número 3 das dezenas, o número 7 das unidades. E da mesma forma eu vou colocar aqui o outro número que está sendo utilizado nesse processo de comparação, que é o 4.248. Sempre que nós quisermos comparar dois números, o nosso parâmetro de comparação vai ser a maior das ordens, entendendo que as ordens crescem da direita para a esquerda. Então essa aqui, a ordem das unidades, é a menor delas, depois vem a das dezenas, centenas, unidades de milhar e assim sucessivamente. Então, nessa estrutura aqui apresentada, a ordem das centenas de milhar é a maior e a ordem das unidades é a menor. Como eu havia dito, o nosso parâmetro de comparação vai ser sempre com respeito à maior ordem. Então, se eu consigo fazer a análise na maior ordem, eu já posso concluir sobre a comparação que eu quero fazer. Eu tenho aqui um número que
Nesta ordem das unidades de milhar tem o número 5 e tem um outro número que na ordem das unidades de milhar tem o número 4. Como 5 é maior que 4, eu já posso concluir de cara que o 5.137 é maior que o 4.248. E repare você que as outras ordens estão se comportando da seguinte maneira. Se eu observo o número 4.244, em cada uma das ordens menores eu tenho números maiores do que os números que compõem o 5.137. O que acontece daqui para cá não influencia nesse processo de comparação. Basta nós analisarmos a maior ordem de cada um dos números. Como 5 é maior que o 4, esse número aqui vai ser maior do que o número de baixo. Espero que isso tenha ficado claro. Só para a gente formalizar aqui a nomenclatura, nós temos aqui duas classes, né? Essas 6 ordens se dividem em duas classes. A primeira classe pega as 3 primeiras ordens, que é a classe das unidades simples. Então aqui, classe das unidades simples. E as 3 ordens subsequentes compõem a classe dos milhares. Lembrando que aqui nós temos as nossas ordens. Ok? Bom, vale a pena a gente refletir por que se um número tem numa mesma ordem um valor maior do que o outro, eu já posso concluir, né, considerando a maior ordem, eu já posso concluir que este número é maior do que esse. E aí que nós vamos entrar na compreensão das características do nosso sistema de numeração decimal. Então, para isso, nós precisamos falar do valor posicional dos algarismos, ok? Que é o que nós vamos comentar agora. Então, quando a gente pega o número 5.137, como que nós devemos compreender o valor posicional e o que significa, né, o valor posicional dos algarismos que compõem esse número? Em essência, o que eu estou perguntando? Esse 7 vale 7 mesmo? Esse 3 vale 3? Esse 1 vale 1? Esse 5 vale 5? Esse é o entendimento que vai ser o entendimento que vai nos dar a oportunidade de compreender melhor o nosso sistema e utilizar os números, realizar as operações de maneira mais consciente. Bom, vamos relembrar, né? O 7 está na ordem das unidades. Então, ele significa que nós temos 7 unidades aqui. Então, nesse caso, 7 realmente vale 7. Esse 3 está na ordem das dezenas. Isso significa que este 3 não vale 3. Por quê? Cada dezena é composta por 10 unidades. Então, o valor deste número 3 aqui, do algarismo 3, no número 5.137, é 30. Então, eu vou colocar aqui o valor posicional de cada um deles, tá? Embaixo. Valor posicional. O valor posicional do 7 é 7 mesmo. O valor posicional do 3 é 30, porque ele ocupa a segunda ordem, que é a ordem das dezenas. Este 1 está na ordem das centenas. Então ele não vale 1, ele vale 100. E por fim, o algarismo 5, como ocupa a ordem das unidades de milhar, ele não vale 5, ele vale 5.000.
Então nós temos que ter isso claro quando estivermos diante de um número. É compreender o valor que cada algarismo tem de acordo com a posição que ele ocupa no número. Isso que significa valor posicional. E essa posição está associada às ordens que nós comentamos anteriormente. Então, este 5 representa 5.000, o 1 representa 100, o 3 representa 30 e o 7 representa 7 mesmo. Tanto é que quando nós vamos fazer a leitura deste número, a gente lê da seguinte forma: 5.137. O processo que a gente utiliza para nomear o número está associado ao valor posicional de cada algarismo que o compõe. Então, retomando o raciocínio que nós fizemos no processo de comparação, vou fazer a mesma coisa do valor posicional para o outro número que estava envolvido na comparação, que é o 4.248. Este 4 vale 4.000, o 2 vale 200, esse outro 4 aqui vale 40 e o 8 vale 8 mesmo. Então, quando a gente observa o número dessa forma aqui, ó, compreendendo o valor posicional de cada algarismo, o que a gente percebe? Esse número aqui tem mais de 5.000 unidades. Esse aqui tem um pouco mais de 4.000, só que menos do que 5.000. Por isso que a gente podia, no raciocínio que estava sendo feito anteriormente, observar somente os algarismos pertencentes à maior ordem para obtermos o resultado dessa comparação. Ok? Então, é importante que a gente tenha essa compreensão, e essa compreensão vai nos auxiliar também depois nos processos de cálculo que nós vamos realizar. Quando estivermos entrando na parte de operações com os números naturais, a gente vai precisar utilizar esse entendimento do valor posicional, tá certo? Uma coisa que eu gostaria de destacar é o seguinte: a gente vai acumulando quantidades em cada uma das ordens só até 9. Se a gente acumular 10 daquela ordem ali, a gente não pode comportar mais naquela ordem, eu vou dizer assim, 10 quantidades referentes àquela ordem. O que eu quero dizer com isso? Retomar aqui a nossa estrutura de ordens. Então, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Sempre que eu estou escrevendo um número, eu vou poder ter no máximo o número 9 ocupando cada uma daquelas ordens ali. Se eu tiver mais do que 9 unidades, eu já tenho que pegar um conjunto de 10 dessas unidades e não mais comportar aqui, ó, nessa ordem, mas transportar essas 10 unidades para a ordem superior, que é a ordem das dezenas. Então vamos supor que nós estamos diante de um número que tenha 13 unidades. Tenha 13 unidades e isso está representado daquela maneira ali. Coloquei 13 na ordem das unidades. A gente sabe que isso não pode permanecer assim, né? Pelo que eu acabei de dizer. Então como que a gente soluciona este problema? Eu preciso pegar 10 dessas 13 unidades e transformar em uma dezena. Por quê? 10 unidades equivale a uma dezena. Então eu não vou escrever 13 aqui. Aqui eu vou escrever 3 e esse conjunto de 10 unidades que eu estou retirando daquela ordem, esse conjunto vem para a ordem superior. E isso vai equivaler a uma dezena. Então o número 13, por exemplo, ele não pode ser representado todo aqui, ó, na ordem das unidades. Eu tenho que colocar a dezena e as unidades aqui da maneira como está descrito. Isso vale para cada uma das outras ordens. Toda vez que você acumula mais do que 10 numa determinada ordem, você tem que pegar o conjunto de 10 e passar valendo 1 para a ordem superior. Então, 10 unidades vale uma dezena. Se eu reunir um conjunto de 10 dezenas,
Eu passo isso para a ordem superior como? Uma centena. Porque 10 dezenas é 10 vezes 10, que equivale a 100 unidades, que é exatamente uma centena. E assim sucessivamente, a maneira como a gente opera com o nosso sistema de numeração decimal. Então essa palavra decimal aqui está trazendo esta ideia de que os valores estão agrupados nas ordens, né, não atingindo o limite de 10. Sempre que eu atinjo 10, eu tenho que fazer a passagem para a ordem superior. Vou fazer mais um exemplo aqui de comparação para a gente reforçar essa ideia e para que a gente possa encerrar a nossa conversa com respeito às habilidades do terceiro ano. Então, os números que eu quero comparar agora são 11.284 e 12.659. Eu quero chamar a atenção para o seguinte fato. Está descrito na BNCC que no terceiro ano os alunos têm que ter habilidades para realizar a leitura, escrita, comparação de números de até 4 ordens. E se você observar aqui, ó, eu tenho 2 números de 5 ordens. Isso significa que eu já estou iniciando a conversa que diz respeito ao quarto ano, mas eu ainda peço que você do terceiro ano fique, pelo menos para esse exemplo, para que você possa entender um pouco mais da conversa que nós estávamos tendo anteriormente. O princípio que nós vamos utilizar aqui para realizar a comparação é o mesmo. Nós vamos observar a maior ordem e comparar os algarismos que pertencem a essas respectivas ordens. Então, nós temos aqui unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Isso para os 2 números. Então eu tenho 5 ordens aqui e 5 ordens aqui. Utilizando o critério de comparação que eu apresentei anteriormente, o que nós vamos fazer? Nós vamos observar a maior ordem, que é dezena de milhar. Dezena de milhar. Porém, neste caso aqui, os algarismos que compõem essa ordem são iguais. Então a gente não tem condições de decidir qual dos números é maior, observando somente essa maior ordem aqui das dezenas de milhar. Por quê? Vamos relembrar a ideia do valor posicional, né? Esse 1 aqui, ele vale 10.000. E esse 1 aqui também vale 10.000. Então eu tenho uma quantidade igual de unidades a partir do algarismo que compõe a ordem das dezenas de milhar. O que eu preciso fazer então? Eu vou para a ordem imediatamente anterior. Eu vou descer uma ordem e vou realizar a comparação na ordem de baixo, já que na ordem de cima os números são iguais. Então, neste exemplo aqui, ó, a nossa comparação vai se dar nas unidades de milhar que compõem os 2 números. Então, eu vou comparar este número 1 com este número 2. E aí a gente já tem condições de dizer qual que é o resultado da nossa comparação. Como 2 é maior que 1, esse número aqui, ó, 12.659, é maior do que 11.284. Como que a gente escreve isso? Relembrando a nossa anotação, 12.659 é maior do que 11.284. Então, lembrando, esse sinal aqui, maior que. Poderia escrever de uma outra forma, 11.284 é menor que 12.659. Vou fazer um comentário aqui sobre o português daquela anotação ali, que eu acho que é importante para a nossa compreensão.
Talvez vocês vão observar alguns professores falando o seguinte com vocês: esse é o sinal de maior, esse é o sinal de menor. Não é que isso esteja estritamente errado, porém, do ponto de vista do português, a gente precisa ser um pouco mais criterioso, porque as ideias de maior e menor trazem para nós a ideia de comparação. Então, eu não posso dizer que uma determinada coisa é maior. Eu tenho que dizer que ela é maior se comparada a outra coisa. Então, por isso que eu não posso simplesmente dizer que esse sinal significa o sinal de maior. Significa o sinal de maior que, para trazer na língua, na fala, a ideia matemática precisa de que a comparação envolve, pelo menos, duas coisas diferentes, no nosso caso aqui, dois números. Não necessariamente diferentes, né? Eu posso comparar e perceber que eles são iguais, mas eu preciso de ter dois pelo menos, tá certo? Então, não vamos simplesmente dizer que esse aqui é o sinal de maior e que esse é o sinal de menor. É o sinal de maior que e é o sinal de menor que, ok? Então, vamos seguir aqui com os nossos desenvolvimentos. Bom, então falei que esse exemplo estaria introduzindo as habilidades relativas ao quarto ano do ensino fundamental. E aí, quando a gente vai para o quarto ano, uma habilidade que está descrita na BNCC é a habilidade de ordenação de números naturais. Ela tem por trás, na essência dela, a ideia de comparação. Então, qual que é a diferença entre comparar e ordenar? Falando de uma maneira simples, a ideia de comparação ela está associada a dois valores. Eu pego dois valores e comparo eles. A ideia de ordenar significa que eu posso colocar aqui no meu conjunto de valores mais do que dois. Por exemplo, 5. E é o que significa ordenar. Quem é o menor de todos os 5? Depois, quem é o maior do que ele imediatamente? Quem que ocupa o terceiro lugar? O quarto e o quinto lugar. Então, ordenar significa comparar mais do que dois valores nesse nosso contexto aqui. Então, imaginem, aqui nós estabelecemos um critério para comparação, que é quando nós estamos observando dois números. E se eu quiser observar 3, o que eu tenho que fazer? Eu vou usar como princípio as mesmas ideias associadas à comparação. Então, eu vou colocar aqui um exemplo de ordenação para que a gente possa entender melhor o que está sendo dito. Eu estou apresentando aqui 3 números para que nós possamos ordená-los. E aí você pode escolher a maneira como você quer ordenar. Você pode ordenar do menor para o maior ou você pode ordenar do maior para o menor. A menos que uma determinada atividade, um determinado exercício esteja exigindo explicitamente que você faça de uma determinada forma. O exercício pede, ordene do maior para o menor, ordene do maior para o menor. Se ele não é explícito, você pode ordenar da maneira como você quiser. E aí, mais uma vez, chama atenção para a necessidade de observarmos a língua portuguesa, né? Isso é, inclusive, uma dica para os professores. Se nós estamos elaborando uma questão para os nossos alunos e simplesmente pedimos para eles ordenarem, pode ser que na nossa cabeça é muito provável que estejamos pensando do menor para o maior. Por quê? Isso faz parte daquilo que nós construímos culturalmente. Mas saiba que se você simplesmente pede para o seu aluno ordenar os números, você não está sendo preciso o suficiente. Então ele pode fazer uma ordenação crescente, mas ele pode fazer também uma ordenação decrescente. Então olha só, vamos observar aqui um detalhe importante que pode ser percebido
numa primeira análise, eu tenho dois números com 5 ordens. Então, esses dois números aqui, ó, eu estou indo até as dezenas de milhar. E eu tenho um número aqui com 4 ordens apenas. Então, posso tranquilamente dizer que esse aqui é o menor de todos. Sempre que eu tenho um número com mais ordens do que o outro, ele será maior do que aquele outro, ok? Então, quanto mais ordens, maior é o número. Se eu estou comparando números com quantidades diferentes de ordens. Então, esse aqui, como tem apenas 4, eu sei que ele é o menor de todos. Mas qual que é a ideia da ordenação? A ideia é a seguinte. Se eu for dizer que esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo e esse aqui é o terceiro, isso aqui não significando ainda a ordenação, só a ordem que eu vou tomá-los para me referir a eles aqui na nossa conversa, o que eu tenho que fazer para ordenar? Eu tenho que comparar o primeiro com o segundo, depois eu tenho que comparar o primeiro com o terceiro e depois eu tenho que comparar o segundo com o terceiro. Então o que a gente faz na ordenação nada mais é do que algumas comparações, pegando as ideias que foram trabalhadas aqui nos exemplos anteriores. Então eu tenho que fazer, neste caso, ó, primeiro com segundo, uma comparação. Primeiro com terceiro, 2 comparações. Segundo com terceiro, 3 comparações. Ok? Pelo raciocínio que eu apresentei aqui sobre a quantidade de ordens, eu já posso falar tranquilamente que o primeiro é maior que o terceiro e que o segundo também é maior que o terceiro. Eu preciso comparar, entretanto, o primeiro e o segundo ainda. Então, eu vou usar o mesmo critério que foi já apresentado. Eu vou observar os algarismos que compõem as suas maiores ordens. Aqui eu tenho o 4 nas dezenas de milhar e aqui eu tenho o 8. Portanto, como o 8 é maior do que o 4, eu posso escrever, sem medo de errar, que 80.463 é maior que 47.222. Tá certo? Porque eu já fiz a análise dos algarismos que compõem as maiores ordens. Vou escrever aqui o que eu já havia falado pela percepção a partir da quantidade das ordens. Então, o que nós já tínhamos concluído? Que o primeiro é maior que o terceiro, então 47.222 é maior que 7.981 e 80.463 é maior que 7.081. Terminei minha ordenação? Não. O que eu fiz aqui foram comparações. Uma comparação, 2 comparações, 3 comparações. Agora eu preciso realizar a ordenação. E aí eu vou escolher ordem crescente ou ordem decrescente. Então, para escrever o resultado da ordenação, a gente faz o seguinte. Vou pegar essa primeira sentença aqui, ó. 80.463 é maior do que 47.222, que por sua vez, utilizando a segunda sentença, é maior que 7.981. Então, da maneira como está apresentado aqui, os números estão ordenados de forma decrescente, do maior para o menor. E aí eu queria falar de uma propriedade associada a essa relação aqui, ó. Esse símbolo representa uma relação. Por quê? Ele sempre relaciona 2 números. Lembra da conversa que nós tivemos anteriormente, né? Ele significa maior que. Então, estou comparando 2 números, estou dizendo que um número é maior do que o outro. Então, isso é uma relação. Representa uma relação entre esses 2 números. Essa relação, maior que, tem a propriedade da transitividade. Vou escrever aqui para você.
Escrevi aqui indicando a propriedade da relação. O que significa a propriedade da transitividade? Vamos retomar nessas três comparações que foram efetuadas anteriormente aqui. O que eu tinha percebido? Que o meu, esse aqui é o segundo número, ok? Ó, segundo. Que o segundo número é maior do que o primeiro. E na segunda comparação, o que está escrito aqui? Que o primeiro é maior do que o terceiro. Por transitividade desta relação maior que, como ela se vale da propriedade transitiva, se o segundo é maior que o terceiro e o terceiro é maior... Desculpa, se o segundo é maior que o primeiro e o primeiro é maior que o terceiro, o que eu posso concluir? Que o segundo também será maior que o terceiro, que é exatamente o que está escrito nessa terceira comparação aqui. Então, se esse é maior do que esse outro aqui, e esse outro, está sendo repetido aqui, é maior que o terceiro, esse primeiro aqui, na verdade é o nosso segundo, né, é maior que o terceiro. Essa é a propriedade da transitividade. Então, por que eu estou falando sobre ela? Porque você não precisaria escrever as três comparações para ordenar os números. Se você já percebeu, esse aqui é o menor de todos, né, porque tem menos ordens, mas se você já percebeu que esse é maior do que esse, e já sabe que esse é maior do que esse, então você já sabe que esse aqui também é maior do que esse. Então você pode realizar a sua ordenação, ok? E você poderia escrever essa sentença aqui também, começando por este número, e ao invés de utilizar o sinal maior que, utilizar o sinal menor que, ok? Como nós fizemos nos exemplos anteriores. Certo? Muito bem. Vou seguir aqui e vou abordar mais um tópico associado ainda às habilidades relacionadas com o quarto ano. Nós vamos falar um pouco sobre a decomposição de um número natural utilizando potências, que é uma habilidade exigida nesse contexto aqui do sistema de numeração decimal para o quarto ano. Então eu vou retomar um pouco a ideia de potência só para a gente ampliar o nosso entendimento e fazer uma pequena revisão caso você não se lembre desse conceito. Nós vamos tratar aqui de potências, vou escrever aqui uma potência. Uma potência é um número escrito dessa forma aqui. Então é um número composto por dois outros números em que o número de baixo é chamado de base e o número de cima é chamado de expoente, certo? Essa expressão toda aqui é chamada de potência. O que significa essa potência? Primeiro, a forma de nós lermos este símbolo, né? Quando você observa um símbolo desse, você lê da seguinte maneira: 2 elevado a 3, ou elevado ao cubo, ok? O expoente 3, né, nesse universo das potências aqui, também é chamado de cubo. Então a gente lê dessa forma: 2 ao cubo ou 2 elevado a 3. Esta potência, qual o significado dela? E aí deixa eu chamar a atenção para isso que eu acabei de dizer e que eu vou dizer ainda muitas vezes ao longo das nossas aulas. Durante o estudo da matemática é muito importante que você busque a compreensão do significado daquele objeto que você está estudando.
Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes você se preocupa com as operações, com realizar mecanicamente aquelas contas que estão sendo propostas ali, sem se preocupar em entender o que aquele objeto significa, o que ele representa, qual que é a ideia que está por trás. E por que eu estou te estimulando a não ficar apenas restrito aos cálculos? Porque os mecanismos de fazer a conta a gente pode esquecer. Só que se você conhece os fundamentos, a ideia por trás daquela conta, o significado dos objetos, você primeiro está estimulando mais o seu cérebro, você está avançando na sua capacidade de entendimento, de abstração, e você está ficando mais preparado para compreender as operações que virão no futuro, ok? Então fica aí uma dica. Voltando à minha fala, o significado da potência, o que significa 2 elevado ao cubo. Essa potência, cujo expoente é um número natural, significa um produto. Então é 2 vezes 2 vezes 2, numa quantidade de 3 fatores. Então, como que nós podemos traduzir a potência? A potência representa uma multiplicação. Multiplicação esta cujos fatores são todos iguais. E quem é o fator que vai estar aparecendo na multiplicação? É a base da potência. Quantos fatores serão utilizados na multiplicação? É o número que está no expoente, ok? Então essa é a ideia de potência, é uma multiplicação. A gente precisa então decompor um número natural utilizando potências de base 10. Então vou pegar um número que foi utilizado num exemplo anterior aqui, que vai ser o 47.222. Retomando o que nós havíamos conversado sobre valor posicional, o que nós sabemos? Que esse 4 não vale 4, vale 40.000. Este 7 vale 7.000, esse 2 vale 200, esse 2 vale 20 e esse 2 vale 2. Então eu vou escrever esse número aqui como uma soma dos valores posicionais de cada um dos seus algarismos. Então 47.222 pode ser escrito como 40.000 mais 7.000 mais 200 mais 2. Ok? Então peguei este número e fiz a decomposição dele escrevendo como soma dos valores posicionais de cada um dos seus algarismos. E agora nós vamos escrever cada um destes valores aqui como uma potência que envolve como base o número 10. Então, primeiro eu vou preparar o terreno aqui para a inserção das potências. Então, o 40.000 eu vou escrever como 4 vezes 10.000. O 7.000, 7 vezes 1.000. O 200, 2 vezes 100. E o 2, 2 vezes 1. Então eu estou decompondo esses números aqui em produtos, sempre envolvendo números que são compostos apenas pelo 1 seguido de uma quantidade de zeros, ok? E é aqui que vai entrar a ideia da potência. Esses números aqui, ó, 10.000, 1.000, 100 e 1, compostos pelo 1 seguidos de uma determinada quantidade de zeros, eles são potências cuja base vale 10. Da seguinte maneira, o 10.000, então já estou dizendo que todas as bases são iguais a 10. Então aqui a base é 10,
No 1000, a base é 10 também. No 100, a base é 10 também. E no 1, a base é 10 também. Quem vai ser o expoente desta potência de 10? Vai ser a quantidade de zeros que existem no número. Aqui eu tenho 1 seguido de quantos zeros? 4. Então aqui é 10 elevado a 4. Aqui eu tenho 1 seguido de 3 zeros. Então é 10 elevado a 3. Aqui eu tenho 1 seguido de 2 zeros. Então é 10 ao quadrado. E aqui eu tenho 1 seguido de nenhum zero. Então é 10 elevado a 0. Ok? Então eu tenho aqui potências de base 10 e os expoentes variando conforme a quantidade de zeros que compõem o número em questão. Então agora eu vou dar o último passo para escrever este número aqui como uma soma de alguns produtos que envolvem potências de base 10. Então como que vai ficar esse resultado final? 4 vezes 10 elevado a 4, mais 7 vezes 10 ao cubo, ou 10 elevado a 3, mais 2 vezes 10 elevado a 2, ou 10 ao quadrado, mais 2 vezes 10 elevado a 0. Então nós chegamos na estrutura final que nós queríamos, observando esses detalhes que foram apresentados a respeito das potências de 10. Então esse é o conceito que deve ser retomado. Ok? Bom, então nós com isso encerramos a abordagem das habilidades que envolvem o quarto ano e vamos iniciar o comentário sobre as habilidades associadas ao quinto ano. Mas se você é do quinto ano e já chegou até aqui, se você assistiu o vídeo todo, o que nós vamos fazer aqui nada mais é do que repetir os raciocínios anteriores, só que agora utilizando números que têm até 6 ordens. Então perceba a evolução, a gradação dos conteúdos. O terceiro ano aborda números com até 4 ordens. O quarto ano, até 5 ordens, com a inserção da ideia das potências e dando um passo além da comparação e buscando a ordenação. E o quinto ano vai pegar números de até 6 ordens e vai retomar todos esses passos que foram apresentados aqui, tá certo? Então, inicialmente, eu vou trazer mais um exemplo para ordenação com números de até 6 ordens. Então, vamos ordenar estes 3 números, ou seja, vamos colocá-los em ordem crescente ou decrescente. Retomando um comentário já feito, sempre que eu tiver um determinado número com uma quantidade menor de ordens do que um outro número, ou outros números, aqui no nosso exemplo, eu já posso dizer de cara que esse número aqui, que tem apenas 5 ordens, é menor do que esses outros 2 aqui. Então, esse será o menor dos 3 números. Então, basta que eu consiga comparar estes 2 números aqui, para saber quem é o maior deles. E a partir disso, eu já vou conseguir fazer a ordenação dos 3. Qual que é o nosso critério de comparação para sabermos se um número é maior que o outro? Nós vamos comparar os algarismos pertencentes à maior ordem de cada um dos números, considerando nesse caso que eles têm a mesma quantidade de ordens. Então eu vou aqui
nas centenas de milhar e vou comparar o 1 e vou comparar o 3. Como o 3 é maior que o 1, esse número aqui será obrigatoriamente maior do que esse aqui. Como que a gente escreve isso? Então, 354.800, esse sinal que significa maior que 123.749. E pela análise que eu fiz inicialmente, de que esse número é menor do que os outros dois, consequentemente ele é menor que esse. Se ele é menor que esse é maior que ele. Então posso escrever aqui de cara, é maior do que 75.000. Está feita, portanto, a nossa ordenação. Esse é o maior dos três, na sequência esse, e por fim esse aqui, o menor deles, ok? Só para a gente relembrar, se você não assistiu o início do vídeo, esse sinal significa maior que. E eu poderia reescrever essa sentença aqui, começando do menor. Então ficaria da seguinte forma: 75.000. Esse outro sinal, bem parecido com o de cima, mas que significa menor que 123.749, menor que 354.800. Então, para efeito de registro, este sinal significa menor que. E aí, né, se você já é um aluno do quinto ano, você já passou por alguns movimentos, né, de decomposição dos números e de percepção do valor posicional de cada algarismo no seu respectivo número. Então esse é o comentário final que eu vou fazer aqui sobre o valor posicional e a escrita de um determinado número utilizando potências de 10 para que nós possamos encerrar a nossa aula. Então vamos tomar um número com 6 ordens. $475.897 e retomar as ideias sobre o valor posicional, que é o valor que cada algarismo tem de acordo com a posição que ele ocupa aqui no número, ou seja, de acordo com a ordem na qual ele está inserido. Então vou escrever aqui as ordens para nós relembrarmos. Unidades, dezenas, centenas. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Então, basta a gente observar a maneira como a gente fala o número, isso já vai ser um indício para nós do valor posicional de cada algarismo. Então, lendo este número aqui, 475.897, indicando para nós que esse 4 aqui, ó, ele vale 400.000, ok? Você coloca o algarismo que está ocupando a ordem que você quer avaliar e você coloca uma quantidade de zeros para a quantidade de ordens restantes. Então, olha só. O 4 está aqui nas centenas de milhar. Quantas ordens que faltam aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então você coloca o 4 acompanhado de 5 zeros e você terá o valor posicional do seu algarismo, ok? Este 7 aqui, 70.000. Este 5, 5.000. O 8, 800. Este 9 vale 90 e o 7 vale 7 mesmo, certo?
Por fim, eu vou fazer a decomposição desse número utilizando potências de 10 para fazer a sua representação. Então eu já sei que esse número 475.897 pode ser escrito como uma soma destes valores que estão indicados aqui, ó, os valores posicionais de cada um dos seus algarismos. Então é isso que eu vou escrever agora. Então isso é igual a 400.000 mais 70.000 mais 5.000 mais 800 mais 90 mais 7, ok? E eu vou escrever agora cada um desses valores aqui, ó, como um produto. Então, 400.000, 4 vezes 100.000. 70.000, 7 vezes 10.000. 5.000, 5 vezes 1.000. O 800, 8 vezes 100. O 90, 9 vezes 10. E o 7, 7 vezes 1. Sempre o produto do algarismo que ocupa a maior ordem, vezes um número que é composto pelo número 1, seguido de uma quantidade de zeros, ok? E aí aqui eu vou utilizar a ideia de potência. Se você começou esse vídeo a partir do momento que eu indiquei as habilidades do 5º ano e não se recorda dos conceitos de potência, volta um pouquinho que eu expliquei agora há pouco sobre a ideia de potência. Então, para finalizar, isso aqui é 4 vezes 10 elevado a 5, mais 7 vezes 10 elevado a 4, mais 5 vezes 10 elevado a 3, ou 10 elevado ao cubo, 8 vezes 10 ao quadrado, ou 10 elevado a 2, 9 vezes 10 elevado a 1, e 7 vezes 10 elevado a 0, ok? E com isso a gente encerra essa nossa primeira aula da unidade temática Números, tratando do sistema de numeração decimal. Espero que vocês tenham aproveitado e a gente se encontra num próximo momento. Um abraço a todos.